Talvez você ficou muito traumatizado porque um padre brigou porque você te viu rezando em língua. Mas diante do Padre Edivânio não tem problema. Pode rezar. Solta a sua voz agora, ó. Bota a sua mão para ele. Reza por ele agora, com toda a força de sua alma. Recebe, Senhor. Recebe, Espírito Santo. Todas as faculdades do Padre Edivânio. Recebe, Senhor, a percepção. Recebe, Senhor, todas as faculdades do Padre Edivânio, no olhar, dos sentimentos. E completa aquilo que falta. Completa, Senhor. Derrama teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ô Padre, eu posso dar um aviso com o senhor aqui? Senta aí, ó, é falta de educação quando o convidado chega na sua casa e você sai. Então não sai enquanto eu vou falar duas coisinhas para você. A nossa comunidade é uma comunidade que se abre aos dons, nos encontros. Nós somos da dança do fogo, mas na Santa Missa nós gostamos de ser bem litúrgicos. A tradição encanta a comunidade Deus Existe. Então a gente tira a bateria, tira tudo. E também o amor à educação, a educação católica. A nossa comunidade abriu um colégio católico. O nome do nosso colégio chama-se Mater Ecclesiae. Significa mãe da igreja. Ecclesia é igreja. Mater é mãe. Nós temos um colégio já que funciona, vai fazer 3 anos, mas estamos com um outro colégio a ser aberto, onde que, por causa de algumas exigências da Secretaria da Educação, nós precisamos nos adaptar. E nós estamos pagando R$ 4.500 mensais só de aluguel, já tem um ano, já quase um ano, sem poder funcionar. E esse ano, esse mês, é um mês de fazer matrícula. E nós que achávamos que poderíamos já abrir, os então técnicos das pessoas da Secretaria de Educação foram lá e exigiram de nós uma rampa elevatória. Olha, não é rampa, desculpa, é uma... Como é que é o nome? Hein? Uma plataforma, isso. Isso, mas é mais uma plataforma elevatória, que não chega a ser um elevador, mas é uma plataforma de acesso. R$ 75 mil. O que é que eu quero pedir para você? Você que ama a educação e percebe que aqueles que estão passando pela educação popular, governamental aí, estão sendo estragados por essa educação. A nossa educação não entra ideologia. A nossa educação o sentido é levar as pessoas para Deus, valorizar a família, a moral. Então você que acredita nesse tipo de educação, eu quero pedir uma coisa para você. Ajuda a gente a pagar qualquer valor. 6 meses nós conseguimos dividir essa plataforma elevatória, que vai dar mais ou menos R$ 10.500 mensais, até pagar essa rampa elevatória. Naquela mesinha ali do lado, balança a mão, Eliandra, tem um carnezinho com 6 folhas, 6 folhas. Vai lá, no final dessa pregação, não vai agora, calma, não faça fila.
vai lá e pega um carnezinho com 6 folhinhas. E você vai decidir. Eu posso ajudar com 5, com 10, com 50, com 500, não sei. E ajuda a gente a pagar. Amém? Posso contar com você? Amém. E para ajudar também a pagar essa plataforma elevatória, nós estamos fazendo uma excursão para o Osana Brasil, agora em dezembro. E esse Osana, ele vai trazer a última participação do Frei Gilson durante um bom tempo na Canção Nova. Então é a última participação dele na Canção Nova, até ele decidir voltar a favorecer a Canção Nova como ele fez esse ano. Então, vai ter Frei Gilson, Padre Paulo, vai ter muita gente boa lá. Osana Brasil, se você viajar conosco, estará ajudando também. Marca a sua viagem para viajar com a gente no Osana Brasil. É isso. Uma dessas 2 situações nos ajudará muito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no mês de outubro, que é o mês missionário, e diz lá o tema, assim, não é? Que eu vou fazer prece, porque quem ajuda uma obra, que está ajudando pessoas, porque professores é que ajudam pessoas a transformar o mundo e um mundo melhor. Sim ou não? Não é? Por todos os missionários e missionárias que são sinais da esperança, e o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não engana, a esperança não decepciona. Se você ajuda, não é? Com aquilo que você pode, aquilo que você tem, você está sendo esse missionário. Você está ajudando as pessoas a transformar vida e a transformar com o saber, a transformar também o mundo. Um mundo melhor, que a gente diz mais justo, mais fraterno, mais solidário e mais cidadão e cidadã. Não é verdade? Uma salva de palmas, você que iniciou as palmas. Vamos ficar de pé e vamos dizer ao Senhor: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Abra os teus braços e diz: quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Abraça a pessoa que está ao seu lado e diz: sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Quero ouvir. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Diz ao Senhor: se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus,
O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Mas agora que você faça essa experiência, sim, quando você foi tocado pelo Senhor, eu não sei o ano, não, eu não sei a década, eu não sei o momento, eu não sei a situação, eu não sei as circunstâncias pelas quais você passava e se encontrava. Se recorde do toque de Deus profundamente na sua alma, no seu coração. E esse toque de Deus hoje, que Ele quer te fazer revisitar esse toque. Esse toque que nós chamamos do primeiro amor na nossa alma, na nossa vida. Porque ao passar o tempo, vamos perdendo este primeiro amor. Este lugar, sim, que me encontrou e que me deu todo sentido e me fez todo sentido, mesmo no tempo que não era para fazer sentido, não era para ter sentido, e fez sentido. Revisite agora. Você precisa, e o Senhor está lá te esperando neste lugar que Ele nunca saiu, para que você não seja um mero ouvinte da palavra de Deus, para que você não se engane e não engane ninguém mais, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, no versículo 22. Jamais permitamos sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra, praticantes do amor, praticantes da religião, praticantes da vida descoberta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E põe as mãos agora na pessoa que você está abraçado e ore por ela, reze por ela. Sim, mas reze, ore misticamente. Olhe sério para essa pessoa, sério, porque o ato que você está fazendo é um ato sério, sublime, profundo, autêntico. E impor as mãos infusivamente é este canal, essa ajuda, para que a pessoa volte a experimentar e faça essa experiência fundante deste amor, que dá sentido à vida, que restaura a vida, que renova a vida, que eleva a vida e a coloca em plenitude. Usa das tuas palavras. Repito, palavras místicas, palavras profundas. O Elton dizia, não palavras teológicas, não raciocínios em logística, mas a tua experiência, o que está brotando do teu coração neste momento. Os meus passos são teus,
O meu próximo minuto é teu. Diz ao Senhor: se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Amém? Podemos sentar agora? Queridos irmãos e irmãs, é justamente o tema da pregação. Tiago capítulo 1, versículo 22. Praticar e não apenas ouvir. Ou seja, não somos meros espectadores, não somos meros observadores, não somos pessoas apenas de percepção, mas somos pessoas de mobilidade, somos pessoas, portanto, de ação. A palavra que chegou no meu coração, a palavra que bateu fortemente, impactantemente no meu consciente, subconsciente e consciente, que chegou lá, naquela área que nenhum neuropsicólogo pode chegar, que nenhum analista, psicanalista pode chegar, nenhum terapeuta pode chegar, e até mesmo as orações infusivas, carismáticas pode chegar. Esta palavra que chegou e me ressuscitou diante das minhas pequenas mortes, jamais eu posso ficar ainda como pessoas carentes, como pessoas vitimadas, como pessoas que, olhando para ela mesma, ou elas mesmas, olhando para mim mesmo, ah, Padre, eu não tenho nada para dar. Não tem pessoas assim? Eu só tenho para receber. Quem sou eu? Não é? Eu não tenho dons, eu não tenho virtudes, eu não tenho carisma. Mentira! Quem está ali influenciando não é o Espírito Santo. Quem está ali influenciando, me desculpe lhe dizer, é o maligno, que quer ver você sempre como parasita, que quer ver você sempre como inerte, que quer ver você sempre como o inútil na seara, na messe do Senhor, na obra do Senhor. E Deus não nos criou para sermos inúteis. Deus nos criou para nos fazer úteis, instrumentos eficazes em suas mãos para a salvação dos outros. Sim ou não? Então não fique apenas na cadeira, no banco. Você tem muito o que fazer e contribuir, e sobretudo no espaço em que você vive, que você convive, que você atua. Eu nunca entendi isso, que as pessoas são tão espertas, que as pessoas são tão inteligentes, que as pessoas são tão hábeis e eficazes na sua vida profissional, no seu setor de trabalho, são líderes as pessoas, vejam, mas quando vêm para a igreja, não é? Parece que elas se tornam moles. Não é? Fracas. Elas pensam e se convencem que não tem nada para dar. Não é assim, não é? É. E aqui eu vou fazer um contraponto, viu? Fazer um contraponto. Não falando dos outros cristãos, não falando, mas parece que isso é mania. E mania no grego é o quê? Loucura. Mania de católico, que o católico na sua igreja parece que não pode nada, não sabe nada, não tem tempo para a sua paróquia, não tem tempo para a sua comunidade, não tem tempo para o Senhor, não contribui com a oferta, não contribui com o dízimo. Quando levanta a mão e aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, os protestantes não falam isso?
acordam 4 horas da manhã, vão para o culto, veja, matinal, vão para o culto de oração, que são 6 horas de joelho. Estou falando isso porque eu fui 15 anos protestante, vocês já sabem, não é? Tem tempo para ir 4, 5 vezes durante a semana para o culto, paga 10% do seu salário, não é assim? Tem tempo, e o domingo para ele é sagrado. O domingo para ele é sagrado para o culto, e o domingo para ele é sagrado para o campo, que quer dizer a evangelização. Coloca a Bíblia debaixo do braço e vai porta a porta, sem um pingo de vergonha, vai batendo nas portas. Quando nós somos católicos, quem é que faz isso aqui? Levanta a mão quem faz isso. Olha aí, tá vendo? O padre não quer fazer vergonha não, mas é vergonhoso para nós, sim ou não? É vergonhoso, porque pensamos que a evangelização, pensamos que a prática da palavra de Deus e da nossa fé, pensando que testemunho é apenas para fundadores ou consagrados, é apenas para o padre e os leigos, que fazem a diferença aonde eles estão, e que a igreja promove isso e pede a você, aonde você estiver e está, que você se levante e evangelize, que você se levante e dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Quem é aqui abençoado? Amém? Quem é aqui que dá testemunho da bênção? Olha, nem 40% foi. Quem aqui é agraciado? Quem aqui que dá testemunho da graça? Veja, que quase todos são abençoados, mas apenas 20% levanta a mão que dá testemunho dessa graça. Não é? Fale para a pessoa que está ao seu lado, que não levantou a mão, que deu o testemunho da graça. Você precisa dar testemunho dessa graça. Você precisa evangelizar com a sua vida. Você precisa ser um praticante da palavra de Deus. Levanta a Bíblia desta palavra que é sagrada na sua vida, desta palavra que é impactante na sua vida. Você precisa ser praticante. E para isso, atenção, o segundo ponto da reflexão, não é? Não é fácil dar testemunho. É fácil? Não. Falar é muito fácil. E tem pessoas que nos ajudam a falar, porque tem curso de oratória, tem curso de retórica. Você lê, apenas a leitura já lhe faz falar bem. Veja, mas quanto é difícil, além da fala, não é? Com a postura, a gente dá testemunho. Por isso que testemunho significa martírio, e martiria quer dizer testemunho com a vida. Sobretudo, não com a soberba, a vaidade, o orgulho, porque aqui não é vanglória, de eu converter o outro. Veja, não ter obsessão de entrar na vida para converter o outro. Não é a nossa tarefa, não é a nossa missão de converter ninguém. Atenção aqui, porque só quem converte é Deus. Eu sou apenas canal da graça, e por isso que muitas pessoas estão em situações complicadas de cisma. Por quê? Porque pensa que Deus colocou ela na vida do outro para convertê-lo, colocou na vida da outra para convertê-la. Aí vem Santa Rosa de Lima, que eu já falei isso aqui para vocês, e diz assim: nós oramos errado, e estamos com a intenção também errada, quando queremos converter o outro. Ou seja, qual é o testemunho aqui? É justamente falar com Deus,
Porque, atenção, quando eu falo com as pessoas e elas fecham para mim um coração, eu falo a Deus delas. Porque quando ela abre o coração, Deus atua impactantemente. Sim ou não? Então não desista. Não é para desistir das pessoas de jeito nenhum. Mas falando com Deus sobre ela, pedir a Deus que ela enxergue o que eu enxerguei. Porque o que eu enxerguei mudou a minha vida. Porque o que eu enxerguei na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, longe de mim, se a minha glória não vier da cruz, foi que mudou a realidade da minha vida. Foi que me fez sair do protestantismo e entrar no catolicismo. E dentro do catolicismo me fez me consagrar ao Senhor. Dentro da minha consagração me fez ainda procurar o sacerdócio. Dentro do sacerdócio me fez procurar a virgindade casta. Dentro da virgindade casta me fez ser radical, de raiz no Senhor. Uma vida totalmente entrega a minha busca é que ela seja gasta 100% para Ele e por Ele. É aquilo que a gente reza em toda a missa, a doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Quem vai experimentando ao Senhor, vai sentindo a necessidade de afunilar o relacionamento com Ele, estreitar o relacionamento com Ele. E por isso é uma alma inquieta, não reinquieta, mas inquieta no Senhor. Veja, é sabedor que não é o Salvador, mas é sabedor também que pode ser canal, que pode ser instrumento para a salvação de muitos. O apóstolo Paulo disse o quê, meus queridos irmãos e irmãs? Eu me fiz de tudo para ganhar alguns, não para ganhar todos. Eu me fiz de tudo. E por a minha entrega, por a minha martiria, pelo meu testemunho, que o Senhor possa chegar nos corações de alguns. Mas para isso ele disse o quê? Veja, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Somente quando ele subiu no martírio cruento, que ele vai fazer uma relação enorme, o que sofreu por Cristo na missão é que ele disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Somente isso. Quem aqui está subindo? Não é? Eu vou pedir, tem carrinho, não tem aqui? Eu vou pedir ao Elton para fazer uma coisa. Vocês estão vendo Jesus, não é crucificado? Estão vendo? Vira aqui, por favor. Virar. Só virá-lo. Isso. Vira mais. Vira mais. Vira total. Martiria. Quem é de vocês que tem a coragem de subir aqui? Quem é de vocês que tem coragem de subir aqui e ser pregado na cruz por Cristo? Cristo fez isso por você ou não? Sim ou não? Fez por mim o Padre Adivânio? Fez. E quem faz agora por ele? Está livre. Está livre. Quem faz? Quem sobe? Dá para entender? Eu não quero que você venha aqui e nós, os algozes, pregar, mas com a sua vida, na prática, no dia a dia, diante das fofocas, diante das calúnias, diante das perseguições.
diante dos meus sentimentos e os meus temperamentos. Eu dizia ontem que o santo é aquele que se deixa lapidar, purificar em tudo aquilo que ele é, na casca grossa, nos sentimentos, nos ressentimentos, nas perdas, nos conflitos, veja, no seu orgulho, na sua vaidade. Cristo. E nas 7 palavras de Cristo, ele foi chamado a dar testemunho até aqui na cruz. Não é? Ele sofreu tentações até aqui na cruz, contra o Pai. Veja, meu Deus, por que me abandonaste? A última tentação, porque lá no deserto, durante 40 dias, ele tentou Jesus. E Lucas diz o quê? Que ele se afastou de Jesus para na hora oportuna voltar e tentá-lo. E a tentação foi sempre a filiação. E o filho que foi suspenso na cruz para dar testemunho à martiria, foi tentado mais uma vez de ir, com os sentimentos humanos, dizer: Pai, tu me abandonastes. Pode virar? Pai, tu me abandonaste, obrigado. Qual é o de nós que temos? Eu fui ao extremo, não fui ao extremo? Porque você está sendo fraco diante das provações, diante das tribulações e tentações. Sobretudo a juventude está sendo fraca diante das tentações. O martírio, o testemunho vem de forma pessoal. O martírio, o testemunho vem de forma particular. Não está publicamente, porque publicamente dar testemunho é fácil demais. A própria sociedade, o próprio olhar do outro, não é? Já me encastra. Eu tenho medo do olhar do outro, eu tenho medo da língua do outro, eu tenho medo do julgamento, do que vai falar. Mas no seu privado, o Senhor está pedindo que você dê testemunho quando você está sozinho. E sobretudo, sozinho aqui, quando você está na ociosidade. Quando você estiver no seu tempo de carência, estiver frágil ali, onde vem todo tipo de sugestões, para que você, não é, substitua, recompense aquela dor, recompense aquele sacrifício, recompense aquela perda, recompense. No amargo nos pede o doce, não é? A dopamina, a gente está vivendo no mundo dopâmico, que precisa para estar vivo. É justamente aí, quando você não tem nenhum olhar que lhe controla, e nem os seus, dentro dos seus vícios, mas a sua fé, a palavra que entrou no seu coração diz que Deus está lhe vendo, e você tem que prestar conta a Ele, porque você o ama, e tem medo de ferir o seu coração. Isso é santidade, isso é testemunho. Se você não viver esse testemunho no seu privado, no seu particular, e aqui, não é? Aqui é interessante, porque hoje as pessoas neuroticamente no seu celular tem senha para tudo, não é? Tem senha para o celular e tem senha para cada rede social, não é assim? Para cada aplicativo. E essas senhas medonhas, porque parece que tem algo a esconder, está acabando bons relacionamentos. Ou, no mínimo, está colocando pulga por trás da orelha. Por quê? Ela tem senha nesse aplicativo. O que tem para me esconder? Não é assim? Não é? E veja, se uma coisa, a vida de pároco, né? Observa isso. Se o casal, casado na igreja, certo? Vai para a missa. Aí num belo domingo, a mulher se levanta, vai para a fila de comunhão. E o homem fica, quando ela volta, ainda com Jesus preso no céu da boca dela, ela fala: e por que você não foi?
o que você fez. Não é assim? Não é? O que fez. Pensa logo em traição, pensa logo em adultério. A martiria passa por aí, o testemunho passa por aí. Não devo me acostumar com os meus paroquianos. Quantos anos que eu já venho aqui? Não é? 6 anos. Eu não devo me acostumar com Elton. Eu não devo me acostumar com Leandra. Eu não devo me acostumar com nenhum consagrado, porque eu tenho que ser testemunho. Eu tenho que dar testemunho. Eu não devo me acostumar comigo mesmo. Se eu me acostumo comigo mesmo, eu vou relaxar na minha consagração. Deus me deu a autoridade e o poder de eu ser o primeiro protetor do meu sacerdócio, ser o primeiro zelador do meu sacerdócio. Foi a mim que Ele me deu. E a gente costuma a relaxar diante do outro, porque o outro me conhece. Intimidade não é para isso. Eu tenho que ser sinal de Deus na vida daqueles que eu me relaciono, sim ou não? Da vida daqueles que Deus me deu como um dom. E por isso que os pais não estão mais evangelizando em casa, porque soltam os demônios para os filhos e não mais os anjos, e não mais Cristo. Por isso que os filhos não evangelizam, não é dentro da igreja, e quando estão no altar são tão santinhos, mãos postinhas, mas em casa, em outros lugares são diabinhos, sobretudo em casa. A martiria passa por aí. Dá para entender o que o padre quer dizer? É um esforço contínuo. Eu estou falando de esforço. Nem sempre a gente porque não está para o ter, está para o ser. A gente Quando Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 11, ele disse: eu sou o bom pastor. Está para o ser dele. Eu não ajo como bom pastor apenas. Eu sou o bom pastor. Então o bom pastor é aquele que está com rebanho, é aquele que está sem rebanho, não é? Quando Jesus disse: eu sou a luz, Ele é luz em todos os tempos. E por isso que quando a luz se encontra, não há trevas, porque nós vivemos em situações de trevas, em situações de sombra, em situações de escuridão, em noites traiçoeiras da nossa vida, porque nós não somos luz. Não somos luz, ou luzes, centelhas, focos. Está para o ser. É muito mais do que uma postura. Postura é resultado. Postura é consequência do ser. Mas nós estamos uma sociedade capitalista, sim ou não? Que valoriza mais o ter. Mais o ter. E na cultura religiosa também. Na cultura espiritual também entrou isso. Eu tenho que ter muitos dons. Se eu tenho o dom de cura, mas não tenho o dom da glosolalia, me falta alguma coisa, e Deus não me ama. Existe uma sede, que mesmo na fonte do Senhor, eu não me sinto saciado. Por quê? Porque eu trabalho mais o ter, eu trabalho mais o material. Eu não trabalho o ser, eu trabalho, como foi dito aqui, muito mais os raciocínios complexos, logístico, do que a alma. Veja, nós estamos voltando uma coisa ridícula. Vocês podem aceitar ou não? Uma coisa ridícula, nós estamos voltando e voltamos, não é? Há mais de 3.000 anos. Ninguém diz isso. E no fundo, o fundo é uma coisa maravilhosa. Sempre o diabo faz isso. Coloca sempre uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, uma coisa que universal, é um bem para todos. Não é? E se tem dono aqui de academia, me perdoe. Nós estamos voltando para o corpo, não é? Dos deuses gregos. 3.000 anos atrás.
Não é assim? E qual é o fundo? Qual é o fundo? É a saúde, não é? É o bem-estar, é a qualidade de vida. Eu falava aqui ontem, não é? Os culotes, a barriga já está passando da aba, da calça. Veja. Mas por saúde. E aqui o padre como está? Voltou, não foi? Mas o padre não pode andar assim o tempo todo. Olha o perfil. Não está? Não está bom, não está? Não está bonito? Gostosão? Não sou consagrado para isso. Lindo, negão, bonito, gostosão. Não sou! E não posso ser. Existem coisas mais essenciais em mim, como projeto de vida. Eu não posso fazer da minha vida, veja, uma agenda de academia, colocar isso como o sobrenatural da minha vida. Sim, eu tenho que cuidar, tenho que zelar, tenho que proteger esse dom maior que é a vida. Mas existe, veja, uma realidade maior e mais essencial do que esta vida e de que este mundo material. Sim ou não? E qual é? O céu, a eternidade. E para que você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que combater, porque não é apenas contra a carne que eu luto, combato e batalho, é contra as forças espirituais. Você pode ter uma cabeça de elefante, você pode ter uma tromba de Juba, você pode ter um corpo de Golias, mas se você tem uma alma raquítica, você não vai para o céu, você fica como tragicamente no cemitério, e de presente você vai receber o quê? 7 palmos de terra na cara, e a Maria Angélica vai comer o teu corpo todinho. Quem busca isso apenas? Ninguém, não é? Ninguém aqui é doido, tá certo? Mas se você busca tudo isso, vivendo aqui como santidade, você ganhará o céu. E nosso Senhor diz: aqui você terá 100% não sem sofrimento. Tudo custa para nós. Nem precisava você ter fé. Nem precisava, porque vai custar. Isso não é privilégio dos que têm fé apenas. Os que não têm, vai passar pela mesma realidade. A vida não é fácil para ninguém. Sim ou não? A vida é dura para todos. E se nós não tivermos Deus, ela ficará insuportável. Eu tenho pena e tenho dó de quem não tem fé, de quem não pratica a fé e de quem não se faz, veja, plataforma para a segurança de salvação para os outros. O último ponto, portanto, até quando? O último ponto é uma pergunta: até quando eu vou ser ouvinte da palavra de Deus e não praticante? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: até quando você vai ser ouvinte da palavra e não praticante? Até quando? Porque isso é uma decisão. Atenção, eu me decido, e decisão é um corte, e corte sangra. E a gente está falando de martiria. Se a gente não derramar sangue, a gente ainda não está dando testemunho. E dar testemunho não é perder noites de sono, é dormir mal. Testemunho não é ter transtorno de ansiedade, não é entrar em depressão. Pelo contrário, testemunho não é se sentir ressuscitado, é estar de prontidão, é se sentir a pessoa mais viva, mesmo que não tenha nada. Olhe para São Francisco. Ele se despiu, se desnudou diante do seu pai biológico e disse: eu só tenho um único pai agora, que é os céus. E se tornou a pessoa mais viva. Não pedia apenas para ele, mas para todos. Livre, liberto de todas as amarras. Mas, queridos irmãos e irmãs, se as pregações do Padre Adivânio são tão fortes, eu vou colocar para vocês um santo recente. Um santo recente.
não é? Que foi santo por fazer as devoções e as piedades corriqueiras e cotidianas, que todos nós batizados podemos fazer e devemos fazer. Quem é esse santo? Carlo Acutis. E não sou eu que estou dizendo não, foi a mãe dele que disse, quando o repórter perguntou como era a vida do Carlo Acutis. Ela disse, você quer saber a vida dele cotidiana? Todos os dias, primeiro, ele ia à missa, todos os dias. É possível ou não? E por que você não faz o possível? E pede para que Deus faça o impossível na sua vida. Nem o possível você faz e pede para que Deus faça o impossível. Você está sendo injusto com Deus. A gente não faz nem o possível e quer que Deus faça o impossível. Está sendo injusto. Se a gente fosse íntegro, se a gente fosse honesto, se a gente fosse verdadeiro, a gente não pediria a Deus aquilo que a gente não está disposto a dar. Todos os dias ele participava da Eucaristia, por isso que ele disse que a Eucaristia é a estrada para o céu. Mas antes da Eucaristia, ele não chegava atrasado não, viu? E nem em cima da hora. Ele chegava 30 minutos antes, fazia a sua adoração, depois da missa, mais 30 minutos, fazia a sua ação de graça. Ele tinha a centralidade da sua vida na Eucaristia. E a Eucaristia quem é? A Eucaristia é Jesus, é Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Olha a centralidade, não é? De um adolescente que em 5 anos apenas já pedia para comungar, já sentia sede da Eucaristia, já entendeu aonde estar em todas as ações, devoções, piedades e prática da fé, aonde eu posso encontrar Cristo ressuscitado na Eucaristia. E para isso eu tenho que amar a missa, independentemente de show, independentemente de padre, independentemente que seja animada ou não. Porque somente na missa é que eu tenho a atualização, as consagrações. É entender isso, a essência da nossa fé. Quem não entendeu a essência da nossa fé não pode dar testemunho, não pode viver. Como eu posso dar testemunho de algo que eu não vivi, de algo que eu não experimentei, de algo que eu não encontrei? Dá para entender, católico? Segunda coisa, segundo ponto cotidiano, o rosário. E atenção, viu? Nós, dos Países Baixos, não é assim, não é? América Latina e o Caribe, do Novo Mundo, parece que o complexo de inferioridade, nós queremos ser maiores, porque quando nós falamos de rosário, para nós são os 4 textos, não é? Os 4 grandes mistérios. Todo mundo fala no rosário, só fala em um terço, com 5 mistérios. Atenção, viu? Só fala em um. Ele rezava o rosário 1 terço por dia. Ele rezava. Aquilo como a igreja nos aconselha. Cada dia não é um mistério. Veja que a igreja não nos pede o que nós não podemos fazer. E se a igreja não nos pede o impossível, Deus também só nos pede o possível. Porque é a igreja que liga na terra e liga nos céus. E quando ela desliga na terra, desliga nos céus. É possível ou não rezar 1 terço? Sim ou não? E por que nós não rezamos todos os dias? Oh, meu Pai do céu, esse padre é chato, não é? Que a gente diz sim, sim, não faz, não é? Eu pergunto aos adolescentes, eu pergunto aos jovens, no final da confissão, você está rezando? E ele diz assim, não é? Faz 1 semana que eu não rezo. Mas a lista de pecado, não é? Faz aquela lista todinha todos os dias. Como é que é isso? Eu faço uma lista enorme de pecados que fere o coração de Deus todos os dias. Me sinto motivado.
Eu me sinto viciado a fazer aquela lista todos os dias de pecado. E rezar me falta ânimo. Tem mulheres que vêm para mim e diz: padre, o meu relacionamento está tão difícil que eu não estou nem conseguindo rezar. Era para ir você rezar. Mas quando as coisas estão difíceis, é que a gente reza mais, não é? A freirinha lá foi falar com Madre Teresa de Calcutá, porque a demanda de moribundos estava grande, que os leprosos, não é? Os cadáveres vivos na rua que pegava eram muito, e uma hora de adoração diária estava tirando o tempo de fazer o bem ao próximo. Não é o bem maior que a gente coloca? E Madre Teresa olha para ela com serenidade e diz: minha filha, não estamos dando conta, porque só estamos adorando uma hora. De hoje por diante, por causa de você, essa necessidade, vamos adorar 2 horas, aí vamos dar conta. Dá para entender, católico? A centralidade da nossa vida, não é? Carlo Acutis participava todos os dias da Santa Missa, fazia adoração todos os dias, rezava o texto todos os dias. Quer mais? E a mãe dele dizia assim: olha, ele também lia as Sagradas Escrituras todos os dias. Mais uma vez, levanta a mão com a Bíblia. Eita, é gostoso trazer ela para o encontro, não é? De 4 meses. Você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias? Tá gente dizendo, fazendo não, assim não. A maioria fazendo não. E por que você abre no Salmo 91? Porque você abre lá, agora é uma moda, no capítulo 1 de São João, abre. Porque você abre a Bíblia na armadura do cristão. A Bíblia não é superstição, a Bíblia é para ser lida, estudada, meditada, internalizada, vivida e praticada, sim ou não? Então você tem que ler todos os dias. Tem que ser palavra de Deus na minha vida, tem que ser palavra da salvação na minha vida, tem que ser palavra do Senhor na minha vida. Eu digo isso na Santa Missa, que é a palavra do Senhor, que é a palavra da salvação. E porque eu tenho estes livros, que são 73, e não abro todos os dias, não deixo que ela, a palavra de Deus, seja o meu norte, a minha bússola diária. Por que não? Dá para entender que muitas vezes é a nossa fraqueza, o nosso relaxamento, o nosso corpo mole, sim ou não? Nosso corpo mole. Eita, vou voltar para a academia, né? Eu não sou contra não, viu? Se a academia que me faz bombado, que me dá energia, né? Me motivasse para praticar, aí eu aconselho a todos, entre na academia, por favor. Se a academia que você vai lá no funcional, não é? Olha, no funcional, lhe dá mais energia e dá mais força para você participar da Santa Missa todos os dias, para você rezar o rosário todos os dias, para você ler a Sagrada Escritura todos os dias. Então vá para a academia. Mas se a academia está tirando o tempo dos padres de confessar, maldita academia. Se está tirando o tempo dos padres para celebrar a missa, maldita academia. Se está tirando o essencial da nossa vida e olhando para nós mesmos como vaidade, maldita academia. Não é obra do Senhor. Dá para entender? Só uma coisa, viu, que eu estou falando. Só uma coisa. Depois os donos de academia aqui vão dizer, padre, pegue leve, pegue leve, não é? Mas a mãe dele não parou aí. A mãe dele disse, graças a Deus que o tempo está passando, que eu não sei o que falar mais, não é? Aí a mãe dele não parou e disse assim, veja, ele faz caridade todos os dias. Tendo uma família rica, recebe a mesada, né?
E a mesada da Europa não é a mesa do Brasil, não é verdade? Não é mesmo? Ele pegava toda a sua mesada e dava aos mendigos. No seu enterro tinha mais mendigos do que, veja, pessoas da sua classe social. E todos os mendigos chorando, porque esse jovem aqui foi Cristo para mim. Foi Cristo para mim. Não foi uma pessoa boa, atenção, não foi uma pessoa boa, não foi uma pessoa caridosa, foi Cristo para mim. O que é dar testemunho, o que é martírio, é ser Cristo para o outro. É ser Cristo para o outro. Mesmo na caridade, as pessoas não vão se lembrar do Padre Edivânio, as pessoas vão se lembrar de quem? De Cristo. Sabe o que é a verdadeira evangelização? É eu desaparecer, e quem aparece é Cristo Jesus. Não é para lembrar do Padre Edivânio, que é bom nisso ou bom naquilo, mas lembrando do Padre Edivânio, lembra de Cristo. E quando Dom Henrique contou essa história ao clero, não é? Eu tento fazer, sobretudo na hora das consagrações, ali em cada consagração, que uma senhorinha de 85 anos foi ao padre, o padre mega show, ele tinha dons, não é? Tem pessoas que têm dons, tem o dom da palavra, não é? O dom de cantar, o dom de rezar, tinha dons, enchia, aonde ele ia, enchia ginásios, enchia estádios. Mas a velhinha foi para ele e disse: padre, sabe qual é o melhor momento, o melhor momento da sua missa? Ele, vaidoso, olhou para a velhinha e disse: sim, me diga, com os dentes. É quando o Senhor se ajoelha e só aparece Jesus. É o melhor. É o melhor momento da sua missa, quando o Senhor desaparece e só aparece Jesus. Sim ou não? Esse é o nosso testemunho. E já começa aqui a martiria, de quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, de me dobrar e dizer, depois de toda a vida gasta, ao quebrantada, dizer: tu és servo e servo inútil, só fizeste o que deveria fazer e ser possível. Quem quer aqui dar testemunho? Eita, olha, Elton, pouquíssimo. Quem quer dar testemunho assim? Custa, tá certo? Não tem preço, mas custa, e custa a nossa vida. Quando o teu marido está te traindo, vai custar o teu testemunho, sim ou não? Quando a tua esposa está te traindo, vai custar o teu testemunho. Quando o teu filho te decepciona, não faz nada o que tu criaste e educaste, está nas drogas, na prostituição, é um rebelde, é um desobediente, te faz sofrer, custa ou não custa dar testemunho para ele? Custa, e isso é martiria, não é? Quando os membros da comunidade de vida ou de aliança não entendeu o projeto, não entendeu o carisma, dói no coração do fundador e custa permanecer no testemunho, mas é preciso permanecer no testemunho. E eu tenho um padre que eu tenho a graça, ainda é um alemão, e ele só de Brasil tem 50 anos. Ele fez 80 anos, chegou aqui com 30, aliás, vai fazer 80 anos, chegou aqui com 30 anos, e tem 50, não é? Ele é mais brasileiro do que eu, que só tenho 49, veja. E é interessante, que ele ajudou um jovem, que se casou, que tem filhos, não é? Já é adulto, e depois de 40 anos de convivência, ficou sabendo que esse jovem
roubou ele 20 anos por 20 anos. Estava roubando por 20 anos. O dinheiro vem da Alemanha, não é? Ainda por 20 anos. E eu conversando com ele, morei com ele 4 anos. Eu perguntava a ele, como está o seu coração? Ele me chamava de filho, não é? Ele disse, filho, alguém tem que perder, e que seja eu. No meu coração não tem nada. Alguém tem que perder e que seja eu. Isso é martírio. Isso é testemunho. Se eu gostava dele, dobrou. Dobrou. Um homem íntegro, um homem inteiro. Um homem inteiro. Se colocássemos na ponta do lápis, seria milhões. Mas ele disse, alguém tem que perder e que seja eu. Ele não tinha nada para perder. Por isso que ele encontrou uma forma de ganhar. Eu tenho tudo. E por isso que foi de mim que ele tirou. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Isso é martiria. Sem revolta, sem ressentimento, não é? Sem senso de justicismo, sem processos. Perdoou. Perdoou. Mas não permitiu que ele roubasse mais. Porque testemunho é isso. Não tapar o sol com a peneira, não é? Por isso que isso é perdão, viu? É perdoar, mas não permitir que a pessoa continue fazendo a mesma coisa. Para o bem dela, para a conversão dela, veja, para o prumo dela. E a gente pensa que perdão é se reconciliar, perdoar tudo e voltar na mesma leseira, deixar que as pessoas façam a mesma coisa. Não. Eu não te odeio, eu não tenho raiva, não tenho sentimentos estragados, mas eu não te permito continuar fazendo a mesma coisa, não para o meu bem, mas para o teu bem, porque tu precisa de salvação, e se tu continuas assim, tu irás para o inferno. Isso é testemunho, isso é martiria do Senhor. É outra lógica, sim ou não? É outra lógica, que esse Kairos, nos 26 anos desta comunidade, Deus existe, que ele comece a existir de fato na sua família e no seu coração, para que você se levante aonde você está e dê testemunho, e que esse testemunho faça resplandecer a glória de Deus. Fique de pé agora para a gente rezar. Viver para mim é Cristo. Vamos lá? Ergue os teus braços. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Diga, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Pela terceira vez, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Senhor Deus, reze comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, faz cair por terra todas as muralhas. Todas as muralhas. Quebra todas as cadeias. Quebra todas as cadeias que me impedem e liberta. de dar testemunho. Dá testemunho. Que me paralisa, Senhor. Que me faz ser egoísta. Pensar só em mim mesmo e na minha salvação. Pensar só em mim mesmo. Eu me comprometo nesta manhã a ser, Senhor, canal, instrumento eficaz nas tuas mãos, para a salvação de muitos. Para a salvação de muitos. Eu me comprometo, Senhor. Eu me comprometo. Não quero mais. Não quero mais. Apenas a minha salvação. Apenas a minha salvação. Mas a salvação de todos que tu coloca na minha vida. Mas a salvação de todos. Pelo meu testemunho. Pelo meu testemunho. Amém? Amém. Reze agora com essa música.